noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio 2, a partir do versículo 1. Deuteronômio 2, a partir do versículo 1. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Amém? Todos nós conhecemos essa passagem. Quando Deus tirou o povo que era escravo no Egito e prometeu a eles uma terra que manava leite e mel. Todos nós sabemos o que aconteceu no Egito. O Senhor enviou as pragas, o Senhor abriu o Mar Vermelho e o Senhor falou para o povo caminhar para chegar à terra prometida. Eu não sei se vocês sabem, mas a distância mais ou menos do Egito até a terra prometida era cerca de 200 quilômetros. Isso com as pessoas andando, levando suas mudanças, suas crianças, seus idosos, seus animais, demoraria em média 40 dias para que isso acontecesse. Mas todos nós sabemos que não foi essa a realidade. Que o povo demorou 40 anos para chegar na terra prometida. O povo, ao invés de fazer do deserto uma passagem, o povo fez do deserto um lar. O povo murmurou, o povo se rejeitou o que Deus falava, o povo foi ingrato, o povo desobedeceu, o povo ficou questionando Moisés das coisas que aconteciam. E tudo isso fez com que eles rodeassem bastante a montanha de Seir. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes quando nós lemos esse texto, falando da caminhada do povo no deserto, a gente até pensa assim, né? Que povo burro. Porque se você está no mesmo caminho, toda vez você olha e você fala: eu já passei aqui, eu já passei aqui, eu já passei aqui. Eles ficaram 40 anos passando pelo mesmo lugar. É a mesma coisa que se nós pegássemos uma rotatória e não entrássemos em nenhuma entrada dela. Ficássemos girando, 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 e não chegássemos a lugar nenhum. E tudo isso aconteceu por causa da dureza do coração daquele povo. Aquele povo preferiu adorar um bezerro de ouro do que adorar ao Senhor. Aquele povo preferiu murmurar, reclamar do maná e falar que lá no Egito eles tinham cebolas e melões. Todo mundo lembra dessa passagem? Eles preferiam reclamar do que olhar para suas vestes e falar: as nossas vestes não se envelhecem, os nossos sapatos não se envelhecem. Deus não queria isso para esse povo. Ficar rodeando no deserto por 40 anos foi uma escolha do povo. Deus não queria que ninguém morresse no deserto. Deus queria vida. Deus não queria que ninguém fizesse do deserto lar. Deus prometeu para eles uma terra que mana leite e mel. Mas aquele povo cego preferiu continuar andando em círculos. E nós somos como esse povo. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim: parece que nada muda, parece que nada acontece, parece que eu ando e não saio do lugar. O que está acontecendo? A minha vida financeira não muda, o meu casamento não muda, nada muda. É tudo do mesmo jeito, tudo do mesmo jeito. Nós temos muitas coisas parecidas com esse povo que rodeava o deserto. Esse povo
eles não entenderam o que Deus tinha preparado para cada um deles. Eles preferiam o tempo todo olhar as dificuldades. Abra comigo o Êxodo 14, versículo 11. Êxodo 14, 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirarmos de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso? Porque tem nos tirado do Egito. A ignorância deles foi tanta que eles achavam melhor ser escravos do que ser um povo livre. Eles achavam melhor trabalhar para os outros do que ter a sua própria terra, do que ter os seus próprios animais. Eles achavam melhor o Egito. Abra Deuteronômio 2,14. Diz assim: o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurava. Eles reclamaram tanto, eles murmuravam tanto, eles tinham um coração tão ingrato, que as pessoas foram morrendo. Aquele povo que saiu do Egito, todos nós sabemos, não entrou na terra prometida. E igreja, a vida ela tem uma ordem natural das coisas. Tudo foi feito para crescer. Vocês concordam comigo? A gente nasceu pequeno e cresceu. Uma planta, ela é uma semente e ela cresce. Às vezes a gente vê um terreno que acabou de ser roçado, a prefeitura está roçando um monte de lugar essa semana na cidade. A gente vê as máquinas, os tratores roçando tudo. Daqui 3 dias você passa lá, o mato está dessa altura. Tudo cresce. Até as coisas ruins crescem. E esse povo aqui, eles não entenderam que eles não estavam crescendo, eles estavam retrocedendo. Eles estavam andando para trás. Ao invés de crescer, ao invés de multiplicar, ao invés de avançar, eles retrocediam. Eles voltavam cada vez mais. Tudo isso por causa da murmuração. Tudo isso por causa do coração duro. Porque eles blasfemaram contra Deus. Vocês conseguem imaginar o povo dizendo aquilo que nós acabamos de ler em Êxodo 14 para Moisés? Será que não existia sepulturas suficientes no Egito para que vocês nos trouxessem aqui para morrermos no deserto? Igreja, a ingratidão é algo terrível. A ingratidão faz com que nós venhamos a olhar o maná e preferirmos as cebolas. Todo mundo sabe como era o maná. Ninguém precisava se esforçar para comer do maná. O maná estava lá, entregue pelo Senhor. E vocês sabem o porquê que esse povo vivia nessa situação? Porque assim como nós, esse povo tinha a mente escravizada. Por mais que eles já tivessem saído do Egito, o coração deles estava lá. Nós, da mesma maneira, estamos tendo mentes escravizadas. Sabe como? Essa semana, enquanto eu li essa palavra, eu fiquei me perguntando, quando é que a gente tem a mente escravizada? Quando a gente olha para o passado e a gente não se permite avançar. Quando a gente olha para o passado, por dores, por lutas, por tudo aquilo que a gente passou e ficou marcado, e a gente não se permite andar. A mente escrava é algo terrível, porque nós estamos, se imagine, dentro de uma cela, preso, só que a porta está aberta, e você não sai porque você não quer.
Você prefere olhar para a situação que te aconteceu e falar, não, eu não vou para frente, eu não vou andar porque eu estou machucada. A gente olha para uma pessoa que nos feriu e fala, não, eu não vou me relacionar com mais ninguém porque aquela pessoa me feriu. A gente vê a educação que os nossos pais nos deu, ou a falta dos pais na nossa vida, e a gente se tortura, se machuca. Inclusive hoje eu conversava isso com a Manu e com uma amiga dela. Todos nós passamos por algum momento da vida, por dores, lutas, aflições, percas, tragédias, todos nós. Mas nós não podemos deixar com que isso escravize a nossa mente. Nós não podemos deixar com que isso faça a gente ser escravo do medo, escravo do pecado, escravo da decepção, escravo do dinheiro. Nós podemos seguir. O Senhor fala para esse povo aqui, ó: tendes rodeado bastante a montanha, virai-vos para o norte. Abra sua mente. Tire do teu pensamento essa mentalidade de escravidão. Vire para o norte. Saia desse caminho que não tem te levado a lugar nenhum. Esse povo era como se eles estivessem dentro de um carro atolado. Quanto mais acelera, mais o carro atola. Não é isso que acontece? Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ser libertos da mente de escravidão. Abra comigo em Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos tornei manter-vos debaixo do jugo da servidão. Sejam livres. O Senhor já nos libertou. O Senhor já olhou para nós e falou: chega de rodear a montanha. Chega de andar em círculos. Chega. Liberte-se, abra a sua mente. Abra o teu entendimento. Vai para o norte. Vai para onde eu estou te guiando. Vai para onde eu estou te mostrando. Abra comigo em Romanos 8:15. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos livres, igreja. Nós não precisamos mais andar em círculos. Eu sempre uso aqui o exemplo da rodinha do hamster. Nós não somos um hamster para ficar girando dentro da rodinha e não chegar a lugar nenhum. Nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Deixe os teus traumas lá atrás. Eu tenho uma conhecida, ela é um pouco mais velha que eu. E desde quando ela saiu da escola, o pai dela, que não conviveu com ela, proporcionou a ela a oportunidade de estudar. Só que ele tinha um curso específico para ela. Ele falou para ela: se você fizer tal curso, eu pago. Ela começou a fazer a faculdade com 22 anos e parou. Com 26 e parou. Com 30 e poucos, e agora com 42 anos, ela está fazendo o mesmo curso. Já faz mais de 20 anos que ela não conseguiu terminar o primeiro ano da faculdade. Por quê? Porque a mente dela está escravizada. Ela olha para o passado dela e ela fala: mas por que meu pai fez isso comigo? Oh, coitada de mim. Por que ele não me pagou outro curso? Por que eu tenho que fazer o curso que ele escolheu? Quando a gente tem a mente escrava e fica rodeando em volta da montanha, toda vez que a gente desiste de algo,
a gente tem que voltar no início. Eu fico imaginando esse povo rodeando, e talvez chegasse num ponto desse lugar, que fosse o marco do início. E daqui a pouco eles estavam lá de novo. Por 40 anos eles pararam no marco do início. E não chegavam em lugares nenhum. Todas as vezes, igreja, que nós desistimos de algo, a gente tem que voltar no início e fazer tudo outra vez. Outra coisa que esse povo tinha era a inconstância. Uma hora eles estavam bem, uma hora eles estavam mal. Uma hora eles riam, uma hora eles choravam. Uma hora eles agradeciam pelo maná, outra hora eles reclamavam. Uma hora eles queriam codornizes, outra hora eles não queriam mais. Nós somos do mesmo jeito. Todas as vezes que a vida vem e nos dá uma pancada, a gente murmura: Deus se esqueceu de mim, eu não aguento mais essa vida, por que eu sofro? Isso só acontece comigo. Nós somos como uma bexiga. Uma hora a gente está cheio, daqui a pouco a gente encosta em alguma coisa e estoura. Nós precisamos ter constância. O que é ter constância? Constância é decidir fazer algo e todos os dias fazer um pouquinho. É decidir ler um livro e todo dia ler uma página. Porque se você pegar um livro para querer ler ele inteiro num dia só, você desiste. A constância é fazer todos os dias um pouquinho. Todo dia ore um pouquinho mais. Todo dia busque um pouquinho mais. Todo dia leia a Bíblia um pouquinho mais. Todo dia agradeçam um pouquinho mais. Sejam constantes. Outra coisa que esse povo tinha: eles eram idólatras. Eles não abandonaram os deuses pagãos deles. Eles adoraram o bezerro de ouro. Gente, vocês conseguem entender que eles viram as 10 pragas? Eles saíram do Egito levando ouro. Eles viram o mar vermelho sendo aberto. Eles passaram em terra seca. Eles viram o mar se fechando e matando os soldados de Faraó. E ainda assim eles escolheram adorar um bezerro de ouro. Nós somos iguaizinhos a ele. Talvez a gente não tenha na nossa casa uma imagem, mas a gente adora o nosso carro, a gente adora o dinheiro, a gente adora uma pessoa, a gente adora ir a um lugar ao invés de estar na casa do Senhor. Não seja idólatra. Abra comigo em Êxodo 32, 9. Disse mais ao Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que eles são obstinados. Obstinados também significa de dura servir. Eles eram duros, eles eram teimosos, eles eram prepotentes, eles não obedeciam às ordens que o Senhor dava através da vida de Moisés. Eles queriam fazer as coisas do jeito que eles achavam certo, e isso só fez com que eles rodeassem mais ainda. E o que eu queria falar com vocês é que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos reconhecer que nós temos que abandonar tudo aquilo que nos aprisiona. A gente tem que olhar para dentro e tem que identificar aquilo que tem nos feito escravos, aquilo que tem nos feito parar no caminho, aquilo que tem nos feito rodar em volta da montanha e não achar a saída. Nós precisamos ser constantes. Abre em Tiago 1:8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não sejam inconstantes. Não sejam teimosos.
adquiram conhecimento, orem mais, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor Deus. Nós não queremos ser cegados pela nossa mente. Ande com firmeza, ande atrás dos teus propósitos, não desista. Os planos de Deus, igreja, sempre são melhores. O Senhor cansado de, eu fico imaginando o Senhor cansado de olhar aquele povo. E mais uma vez eu vou ler o versículo 3. Tende já rodeado bastante essa montanha, vire para o norte, saia da montanha, pare de andar a caminhos que não te leva a lugar nenhum. Pare de andar por caminhos que te fazem esquecer quem é Deus, que te fazem adorar um bezerro de ouro. Abra em Jó 22, versículo 28. Jó 22, 28. Une-te, pois, a Deus e tenha paz. E as 28, 22, 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determine, seja firme, seja constante, tenha a mente de Cristo. Quando a gente determina algo, a gente consegue. Quando a gente busca algo com determinação, a gente encontra. Quando nós estamos determinados, nada pode nos parar, igreja. Nem palavra de maldição, nem pessoas invejosas, nada nos para. Quando nós estamos determinados, quando nós olhamos para o alvo e falamos, é para lá que eu vou. Se nós agora escolhermos, porque é uma escolha nossa, parar de rodear a montanha e virar para o norte e falar, eu estou determinada, eu vou ser firme, nós vamos chegar aonde o Senhor tem preparado para nós. Nós vamos chegar aonde Ele tem um plano a se cumprir nas nossas vidas. Não desista. Pare de rodear a montanha. Deus tem coisas grandes demais para nós ficarmos perdendo tempo, sendo escravizados pelo nosso passado, sendo escravizados por coisas que já foram e não voltam mais, sendo escravizados por problemas que não tem mais o que ser feito. Abra a tua mente, peça para que o Senhor tire da tua mente, do teu coração, toda a grade que tem te prendido, tudo aquilo que tem te impedido de olhar para o norte e falar, é para lá que eu vou. Pare de andar em círculos, igreja. Eu falo isso porque antes do Senhor tratar com vocês, Ele trata comigo. Às vezes a gente fica martelando no mesmo lugar, quebrando a cabeça com coisas que são simples de ser resolvidas, e a gente esquece que Deus tem um plano, que Deus tem o melhor, que não é da vontade dEle o deserto. O deserto, ele é uma passagem, ele não é uma morada. O deserto é só o caminho para a gente chegar na terra prometida. O deserto é só uma escola. Ninguém fica a vida inteira na escola. Ninguém passa a vida inteira sentado numa carteira, olhando o professor ensinando. Ninguém. O deserto é só o caminho. É só a passagem. Não é para a gente ficar andando por 40 anos. Não é para a gente levantar tendas. Não é para a gente fazer morada aonde nós só temos que passar. Se liberte da escravidão. Se liberte da escravidão
e ouça o Senhor te dizendo nessa noite: eu tenho te visto. Eu tenho visto você rodeando. Eu tenho visto você andando em círculos. Eu tenho visto você patinando. Eu tenho visto você nadando para morrer na praia. Eu tenho visto. Chega de caminhar no deserto. Olhe para o norte. Ele tem algo preparado para nós. Amém? Fique de pé. Diga isso ao Senhor nessa noite. Peça para que Ele te liberte da prisão que você mesmo construiu. Peça para que Ele faça com que você saia dessa cela, porque a porta já está aberta. Ele te chama para fora. E Ele fala para você: eu tenho algo novo, eu tenho algo grande, eu tenho mel, eu tenho maná, eu tenho prosperidade, eu tenho bênção, eu tenho um caminho melhor, eu tenho sombra, eu tenho água fresca. O deserto não é a tua morada. Amém, igreja? Você não é escravo. O teu passado não pode te prender. As tuas lutas não podem te impedir de chegar aonde o Senhor quer que você chegue. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai, leva o teu povo em paz. Que o Senhor nos dê um resto de semana abençoado. E que nós possamos, ó Deus, viver a tua boa e perfeita e agradável vontade. Que nós ainda essa semana possamos ver o agir das tuas mãos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças